Olá pessoal, tudo bem com vocês? A gente, seguindo aí nessa nossa saga de entrevistas, né? A gente realizou o primeiro bate-papo lá com o Wagner Moura, do Fraternidade Sem Fronteiras, e hoje a gente trouxe aqui um grande amigo, que é o Tato Save. É uma das pessoas que eu sempre pesquiso a respeito, e quando eu comecei a querer entender mais sobre o Espiritismo, foi o primeiro nome que a gente assim pesquisou com muito afinco as palestras desse cara aqui, então eu estou muito orgulhoso de poder trazer ele aqui para a gente fazer esse bate-papo hoje. Então, Tato, por favor, vou deixar você se apresentar. Ô, querido, obrigado, viu, pelas palavras de carinho. Vocês são amigos do coração mesmo. Então, pessoal, eu sou o Tato Save, sou palestrante espírita aqui de Bauru e, através da doutrina espírita, conheci esses companheiros que estão aqui na tela comigo e hoje nós vamos fazer um bate-papo, algumas coisas de curiosidade da nossa vida, como a gente começou. Eu estou à disposição de vocês. Sejam todos muito bem-vindos e que nós possamos fazer juntos um momento muito importante para a nossa doutrina, para a nossa individualidade também. Eu estou aqui também com mais dois amigos, que é o Wilsinho, lá do Centro Espírita Redenção, assim como eu, e também com o Paulinho do Grupo Caritas. Vou deixar também. Wilsinho, se apresenta você de primeiro, depois passa para o Paulinho. Boa noite, meus queridos amigos. Hoje uma alegria estar com esse parceirão de doutrina espírita que é o Tato. Eu conheci o Tato junto com o Paulinho, num seminário que ele fez em 2017, com o Paulo Fernandes, do Bom Samaritano, lá na Uniara. E desde então a gente tem trocado mensagem, a gente virou, graças a Deus, amigos. E estamos juntos aí, Tato, para ouvir você hoje, ouvir sobre sua vida, ouvir sobre sua história. Né, Paulinho? Legal. É isso aí, amigo. É muito legal estar aqui. Meu nome é Paulo, faço parte lá do Grupo Caritas, mas também já fiz parte do Centro Espírita Redenção. E é uma alegria estar aqui batendo papo com um amigo, como o Wilson falou. Nós vimos ele pela primeira vez naquele seminário, e de lá para cá fomos criando um vínculo de amizade, de afeto, de carinho. Estamos juntos aí, né, Tato? É verdade, moçada. Engraçado que quando a gente se conheceu, quando nos conhecemos, todos vocês eu conheci acho que no mesmo dia ali, o Paulinho, o Wilsinho, eu me lembro do Gu, da Mireia, e eu não... Depois que eu falei assim, nossa, você estava lá naquele dia? Então é uma coisa assim que foi muito forte, porque muita gente ao mesmo tempo, e graças a Deus, para vocês, talvez vocês ganharam um amigo, mas eu ganhei uma multidão de amigos, que são todos, vocês vieram todos ao mesmo tempo, essa turma de Araraquara. Eu sempre comentei que vocês têm uma força muito grande na doutrina, uma força jovem que se une, os centros são muito unidos. Então é uma honra para mim ter conhecido vocês todos e participar agora dessa conversa. Espero que seja agradável a todos. Uma das coisas que a doutrina traz para a gente é isso, né? A gente poder conhecer essas pessoas. E o Wilsinho, ele foi um preletor da turma que eu faço, que é a 47, lá do Redenção. E o Wilsinho, ele foi um preletor, e a primeira vez que ele fez, né, essa aula com a gente, eu lembro que a minha esposa faz comigo e eu falei para ela, eu gostei da aula desse cara, o jeito de falar, o jeito de fazer a aula. Então assim, o Paulinho, sem comentários, né? O Paulinho, desde a primeira vez que eu ouvi o Paulinho fazer uma oração, a gente já... Paulinho tem esse negócio, né? Ele calmo, centrado. Então assim, realmente eu estou muito feliz de estar aqui com vocês e de estar fazendo tudo isso que a gente vem fazendo junto, né? Tanto legal. O estudo quanto as lives do Redenção, a gente está muito feliz. Foi bacana. O Paulinho, muitas vezes é confundido com o padre, viu? Paulinho é confundido com o padre. Que legal. Eu me lembro de algumas coisas, talvez, não sei se o Paulinho lembra, que o Paulinho estava dando uma palestra, acho que no Redenção mesmo, e nós chegamos no meio lá, chegamos abraçando o Paulinho. Ah, que gostoso. Isso é muito vivo para mim na doutrina espírita, pessoal, essa amizade. É claro que tem que ter respeito, mas não foi desrespeitoso ao palestrante fazer isso. E eu acho que a nossa doutrina aceita esse tipo de irmandade. Coisas que, não cito, mas outras religiões não poderia se quebrar esse protocolo. Então tá com vocês. Eu até brinco, Wilson, pega no meu pé, de confundir os centros espíritas aí de Araraquara, não sei qual que é qual, já tive nesse, mas é porque para mim é tudo nosso, é tudo uma coisa só, e é uma alegria enorme. Tato, eu quero fazer para você a primeira pergunta, claro, e essa é uma curiosidade que eu tenho, por isso que a gente colocou aqui. Eu queria saber se você vem de berço espírita, ou se não, quando você conheceu a doutrina espírita. Ok. Quando eu estava para nascer, né, na barriga da minha mãe, meu pai foi lá comprar um berço e o berço espírita tinha acabado. Só tinha berço católico. E estava em promoção, então ele aproveitou e comprou um berço católico para mim. Então eu nasci num berço católico. Não resisti à vontade de fazer essa brincadeira. Mas é verdade. Então eu nasci
Porque, na verdade, moçada, é o seguinte, o meu pai é espírita e vem de uma família, minha avó Isabel e os irmãos dele, que são 9 irmãos, ele é o 10º filho caçula, todos espíritas, forte na doutrina para a família do lado do meu pai. Mas a minha mãe é católica. E meu pai sempre deixou muito claro para a gente o seguinte, o filho é da mãe, ela que vai querer educá-lo, ela que leva onde quiser. Então ele deixou com total liberdade, o que eu acho que ele estava muito certo. Porque eu fui apresentado a Jesus ou a Deus na igreja católica. Quando meu pai, claro, fazia oração comigo na cama, não se tocava no assunto nada tão pertinente à reencarnação, algo assim. Mas quando eu comecei, então, a crescer um pouquinho mais, dentro da própria casa, era conversado abertamente sobre reencarnação. Não que eles nos ensinassem, ao meu irmão Renato e a mim, dizendo, existe uma coisa chamada reencarnação, que o nosso espírito... Ele explicava coisas da vida para mim com a explicação reencarnatória. Algumas dificuldades que algumas pessoas tinham, porque alguns passavam tantas vantagens do que outros. Se errarmos aqui, se seremos condenados. Ele ensinava. Meu pai gostava de ler a Bíblia com a gente, tipo um evangelho no lar, mas não era tão rigoroso no horário da semana, no dia. Então ele abertamente. Então o que eu posso dizer? Eu me converti espírita, já com a maturidade feita, com questões que eu mesmo fazia para mim, tentando responder da maneira mais correta e mais lógica. E o mais bacana, Guto, e todos, que foi quando eu estava questionando algumas coisas da própria vida, da existência, que eu tive contato com o Richard Simonetti. Foi muito bacana porque parece que a sincronia da vida, quem está atento percebe. Ou, pelo menos, assim, a vibração que a gente tem em buscar algo, Deus nos oferece. Leia aqui este livro, meu filho. Estude isso. Converse com essa pessoa. E eu estava me achando, inclusive, olha que interessante. Nós estamos fazendo um estudo de Paulo e Estevão, né, no nosso maravilhoso livro. E eu estava comprando alguma coisa. Eu, quando comecei a raciocinar sobre a vida, depois até posso comentar com vocês algumas perguntas que foram feitas por mim mesmo para as pessoas, eu comecei a me sentir muito, muito inteligente. Eu comecei a achar que os padres e os amigos que não tinham resposta para as minhas perguntas. Uma delas, por exemplo, eu perguntava por que Jesus era filho único de Deus e não seria meu irmão, ou irmão da humanidade como um todo. Qual a explicação que me dariam, com certeza, para essa resposta? Por que Jesus... E eu percebi que havia uma reviravolta, como o próprio professor Herculano diz, ginastas do raciocínio, para tentar te dar uma resposta. E aí eu achei, os caras não sabem, eu sou muito... E aí que eu comecei a conversar com o Richard Simonetti. Cara, e foi... Sabe quando você entra assim para lutar você é um campeão, entre aspas, vou fazer mais um round ali, vou defender meu cinturão e já volto. E no primeiro minuto eu já estava vendo 3 Richards, cara. Eu já estava grog, assim. As respostas que o cara me dava ia muito além do que eu pensava perguntar. E aí ele me ofereceu o Livro dos Espíritos, que tinha em casa, tinha o nosso lar, mas não havia o interesse. Então foi isso, para quem quiser saber. Comecei como católico, não forçado, fiz a primeira comunhão, fiz a minha crisma, tive meu matrimônio na Igreja Católica, e depois disso só que eu comecei a procurar umas respostas, e eu não fui pela doutrina espírita porque me falaram, vá para o espiritismo. O meu pai é espírita, já que a minha mãe é católica, eu não quero mais ser católico, então eu tenho que seguir o meu outro lado, que é o meu pai. Não. Qualquer um que me respondesse me ganharia ali. E foi a doutrina que me detonou, assim, de amor, de coragem, de inteligência, de bom senso, que nós sabemos, vocês sabem bem do que eu estou falando. A grande maioria das pessoas acho que foi assim, né? Com perguntas que a gente não encontrava resposta em outro lugar e a gente acabou encontrando, para mim também foi assim, respostas que eu não encontrava, a doutrina me trouxe e aí dali para frente eu comecei a estudar não tão afinco assim quanto vocês estudam. Eu sei que o Wilson também estuda bastante, Paulinho, você. Eu não estudo tanto quanto vocês, eu tenho essa falha em mim, mas assim, eu comecei a realmente buscar por conta de respostas que não tinha em nenhum outro lugar que eu tinha conhecido até então. Ah, é muito bacana isso, pessoal. E olha só, eu vou ousar dizer, eu sempre acho natural que alguém esteja em outra religião e torna-se espírita. Para mim isso é natural,
Não precisa que aconteça numa encarnação, não. Uma hora acontecerá. Eu acho antinatural alguém ser espírita e passar a ter outra religião. E não digo isso com preconceito, com nada. Me parece que quando você foi tocado pela verdade, pelo bom senso, é inevitável que você permaneça nela, a menos que haja outro interesse. Então eu sempre brinco. Ah, mas eu conheço um jovem que era espírita e que virou-se qualquer outra religião. Eu falo, ele deve ter se apaixonado por uma menina ou uma menina se apaixona por um rapaz da outra religião, que exige que ele se torne aquela religião. Então, é o amor que fez ele converter. Mas ele, no fundo, sabe, no fundo vai tentar converter e não tem volta. Eu entrei, costumo brincar que durante um tempo eu estava num tanque e Jesus deixou eu ficar ali brincando à vontade. De repente ele tirou o ralo e começou a rodar e eu não consegui, não tem como voltar mais. Eu estou nesse turbilhão aí. Ô, Tato, você falou do Richard, cara. Eu lembro que você veio para Araraquara uma vez e eu perguntei para você, porque eu sou católico também, vim da igreja católica, mas desde criança eu frequento centro espírita, que meu pai me levava ao centro espírita com 6 anos de idade, e meu pai já me levou no Obreiros do Bem aqui em Araraquara. Então eu cresci gostando muito do Richard e do Orson. Eu sempre falo isso, que eu tenho 2 grandes feras na doutrina espírita, que é o Richard e o Orson. E você veio para cá e eu perguntei do Richard, você falou, vai lá para o Bauru que eu te levo para ver ele, só que ele está bem doente. E eu falei, eu não queria ver dessa maneira, e uma semana depois ele desencarnou. Ele desencarnou. E eu fiquei realmente triste, ele devia ter ido, porque eu gostava muito dele. O cara é uma referência para todos nós mesmo, é um grande exemplo de vida. Mas a pergunta que eu queria fazer para você é a seguinte, eu não sei se você esperava que fosse crescer tanto como você cresceu dentro da doutrina espírita, como que a mensagem que você leva fosse atingir tantas pessoas. Você tem uma página no Facebook com mais de 420 mil seguidores, no YouTube você tem mais de 50 mil, você é colunista da TV Mundo Maior em São Paulo. Fala um pouco para a gente como começaram esses projetos, se você esperava que fosse ter tanta abrangência, assim, que você fosse se tornar uma pessoa tão conhecida como você é hoje. Bacana, sim. Começou, na verdade, quando eu fui ao centro espírita, porque comecei com essas questões, começou a me ser muito interessante, e eu fui ver a palestra do Richard, Quem Tem Medo da Morte, a convite dele. Porque eu perguntava as coisas para o Padre Beto, que é um amigo aqui de Bauru, perguntava para o Padre Enedir, perguntava para outras pessoas, eles não respondiam como eu achava certo. E o Richard começou a me esclarecer e me ganhou. E aí ele falou, eu tenho a palestra anual que eu faço ali todo dia de finados, né? Quem tem medo da morte. E eu fui assistir com meu pai. E eu fiquei muito tocado ali, como eu falei para vocês. Voltei para casa, comecei a procurar leitura, li o Quem Tem Medo da Morte, mas o Quem Tem Medo da Morte eu li até um pouquinho depois. Se eu não me engano, eu comecei pelo Nosso Lar, bem provável que foi esse livro. Daí, eu comecei a me interessar por estudo. Como o Guto bem comentou, eu tenho prazer demais em estudar. Algumas pessoas falam, não sei como que você aguenta. Não aguenta o quê? Dor nas costas de ficar sentado? Não aguenta o quê? Eu não sei o que não se aguenta. É como fazer uma coisa agradável, como nadar numa piscina, ou para mim, muito mais agradável, né? Mas daí, eu comecei a buscar estudo. E quando eu fui entrar no SEAC, o Amor e Caridade, o centro espírita ao qual o Richard participava, eu perguntei qual era o curso que eu poderia fazer, além de palestra, e era o curso do COEM. O COEM, em muitos lugares, meninos, eu faço o COEM, eu sou professor do COEM. Aí eles falam, o que é o COEM? Bom, a sigla seria Curso de Orientação Espíritas Mediúnicos. Então, esse curso era o Moisés Rossi que estava dando. Eu peguei ele um pouquinho já, assim, devia ter começado há umas 3 semanas. Eu peguei no começo, mas não fui da turma inicial. E comecei a estudar bastante ali. E eu gostava de perguntar. Eu estava ainda embalado com aquelas perguntas que fazia, comecei a perguntar para o Moisés, e do mesmo modo eu percebi que não era unânime do Richard o conhecimento, além de ser talvez uma das maiores referências, como o Sim comentou. Porém, junto com outros nomes, hein? Nem injustiça. Porém, eu falei, cara, o conhecimento desses caras está vindo dos livros, eles têm embasado, eles não inventam uma história para encobertar uma outra. Por que não me falaram isso antes, por exemplo, né? E aí ele se interessou por esse interesse que eu tinha, que era um pouco acima do que os outros colegas tinham.
E ele, no próximo Coen, nós acabamos já, o Coen fez reunião mediúnica, ele me convidou para ser professor substituto dele, aqui em Bauru. E eu fiquei todo, assim, assustado, né? E ele me passava os temas, eu preparava. Eu lembro que o primeiro tema foi pluralidade dos mundos habitados. Ó, que temaço, cara. E eu gostava muito de falar no curso, quando eu me formei em odontologia, eu já fui orador, naturalmente. Eu achava até, meninos, eu brinco assim, dizendo que a parte legal é a parte do estudo, mas a hora que você fala na palestra, que as pessoas se emocionam, que você... E aí a pessoa fala, eu adoro estudar, mas se tiver que falar, não quero. Quando tinha trabalho na faculdade, eles falavam, Tato, você fala, tá bom? Você não precisa fazer nada, você só apresenta. Falou, cara, além de eu ficar com a melhor parte, vocês vão me deixar livre disso? Bom, e aí, pessoal, então eu começava a fazer, apresentava para o Moisés, ele corrigia um detalhe, ele... beleza. E eu comecei a dar aula em substituição a ele. Ele era vereador em Bauru, então às vezes tinha alguns compromissos que não podia comparecer. E neste curso, nessa plateia, tinha algumas pessoas que representavam alguns centros espíritas em Bauru. E o primeiro convite que eu fui atender foi no centro espírita chamado Eurípides Passarnulfo, aqui de Bauru, um centro espírita pequenininho, cara. E eu gelei, moçada. Nossa, eu tava... Cara, eu desmarquei os pacientes da tarde, foi uma sexta-feira. A partir da 1h da tarde, eu já comecei a rever o que eu ia falar. Eu apresentei umas 3 vezes na tarde, eu fazia oração. Cara, que ansiedade danada. As traças roiam meu estômago, assim, sabe? E aí eu comecei a fazer palestras em centros pequenininhos, que para mim tem a dimensão espiritual igual, mas aí começou um convidar, e foi muito natural essa situação. Depois, eu acho que o senhor perguntou mais especificamente das páginas, e agora eu vou responder bem específico. Aí, Wilson, um amigo pediu se podia filmar as palestras, se ele podia transmitir, foi o Lucas. Eu já estava dando aula do Coen, aí já tinha um Coen só meu, vamos dizer, né? Eu que organizei a turma e estava fazendo. E ele falou, deixa eu te filmar, vamos filmar. E eu acho, eu queria até fazer essa pesquisa, que eu acho que eu fui o primeiro palestrante espírita a fazer uma palestra ao vivo, pelo Facebook. Não estou enganado em dizer, por quê? Porque eu me lembro quando o Facebook liberou as transmissões ao vivo, isso não tem muito tempo, e ele falou, olha, tá liberado, tipo, faz 2, 3 dias, vamos filmar a palestra de hoje? Eu falei, vamos. Foi no Centro Espírita Irmã Catarina, aqui em Bauru. Aí eu peguei um jornalzinho do RIE, né? O Clarim, na verdade, não era revista. E eu comentei, olha, pessoal, tá dizendo que pelas redes sociais estão se expandindo muita pornografia, muita coisa errada, muita pedofilia. Vamos tentar fazer uma corrente de coisas boas. Eu vou começar a transmitir as minhas palestras. Era com o telefone parado, depois que começou a melhorar a tecnologia. E dali, assim, para frente, meus colaboradores vieram de todas as partes. Eu não tenho como agradecer algumas pessoas, Edmilson Zanon, o Leano, a Thaís, a Aninha, pessoas que entraram, a Dora, a Claudinha, que entraram, o Tavinho, e começaram a oferecer-se para trabalhar. A Lilian, hoje em dia, tem uns mais novos aí. E eles começaram, posso fazer alguma coisa por você, pela página? E todos porque tinham sido muito tocados, Guto. Não é em si por causa da palestra. Eu acho que a minha palestra é boa, não só pelo estudo que eu faço com muita seriedade, mas pela facilidade de não ter vergonha de falar em público, pelo ser extrovertido. E aí começou a crescer nessa dimensão que o Wilson falou. E que eu nem imaginava, cara, que cresceria tanto. Eu nunca patrocinei nada, eu nunca investi em nada no sentido disso. De fazer as palestras. A minha participação, eu falei fazer palestras e o resto eles fazem. Então, eles se organizam na divulgação, quem vai colocar vídeo, quais as pesquisas que farão, sugerem temas, fazem enquete e se sentem bem. Eu fico feliz por eles se sentirem bem. É uma família. Até eles que inventaram esse apelido de família, Tato sabe, aí foi a Claudinha, o Tavinho e a Dora, isso mesmo. E tá nesse pé, e eu espero que cresça mais. Mas sempre repito, pessoal, aproveito aqui o espaço que vocês estão me dando. Eu não sou monetizado. O YouTube não é monetizado. Eu tentei fazer uma monetização já vinculada a uma casa que
eles recebessem o que gerasse. É complicado, parece que tem que ter o meu... Aí eu falei, deixa quieto, vai ser uma mixaria. Então, não foi isso. Mas atinge muitas pessoas, cara. E uma das coisas bonitas, Wilson, que eu fico feliz, foi do que uma vez, foi a Elda Souza Santenelli, eu falei isso uma vez que fui para o congresso. Ela chegou e falou, Tato, ela gravou um vídeo para mim. Eu liguei o Facebook da minha filha e eu escrevi uma carta de despedida porque eu ia me suicidar, cara. E eu falei, cara, já deu um nó. Ela falou, de repente apareceu um negocinho assim, Tato Save entrou ao vivo, está ao vivo. Ela foi com o mouse para tirar, cara, para ela apertar o X e tirar aquele atalhozinho que estava atrapalhando ela. E acho que a espiritualidade deve ter ajudado. Ela mexe errado no mouse e ela acaba entrando na página e diz que não estava planejado falar isso. Falei assim, se você está pensando em se matar, aguarda só mais 1 hora. Você não vai perder tempo, você vai conseguir. Mas escuta o que eu tenho para falar. Depois do que eu te falar, você toma a tua decisão. Mas dê essa chance, por favor. E disse que ela falou, foi muito específico. Ela ouviu, se sentiu melhor e depois resolveu escrever. Claro que gravar o vídeo, né? Claro que ela tem a dificuldade, ainda das dificuldades que todos os seres humanos têm, os relacionamentos. Mas ela está com muito mais coragem, ela está muito mais empolgada. Isso foi, para mim, muito marcante. E eu acho que a nossa página tem esse objetivo. Ela já cumpriu a missão dela, vamos dizer, mas se eu puder cumprir mais missões nesse sentido, vai ser uma alegria enorme. Eu só queria fazer uma colocação, Tato. Você falou dessas pessoas que ajudaram a página, e você falou de um cara que, eu tô morrendo de saudade dele, cara, que é o Tavinho lá de Pongaí. O Tavinho, a Rô, o Anderson, o pessoal de Pongaí. E o Tavinho tem uma história interessante. A gente fez um seminário no Alvorada, do Livro Ação e Reação, o Paulinho, o Tato. Lembra, Tato? Você ia falar 20 minutos, você falou 3 horas e 20. Aquele seminário que nós fizemos no Alvorada. E o Tavinho eu conheci naquele dia. Eu assisti uma palestra do Tato, conheci mais um cara super legal, que é o Tavinho. Tavinho, tô morrendo de saudade de você, cara. Acabar a pandemia, eu vou também para Pongaí para tomar um suco de maracujá na fazenda. Que delícia! O Paulinho vai fazer a pergunta dele, mas deixa eu acrescentar só uma coisa que você falou, não sei porquê. A gente costuma assistir várias pessoas e vários palestrantes. Eu te falo por quê. A didática, o jeito que você fala, a didática eu acho que facilita, principalmente para a galera mais jovem, assim, eu acho que facilita. Então, eu acho que um dos fatores para que tenha dado tão certo as redes sociais para você, eu acho que é essa didática, é falar de um jeito que as pessoas entendam mais facilmente. Legal, Paulinho, Guto. desculpa Concordo. atravessar, é você. Que nada. Só um detalhe, Paulinho, antes do Guto, complementando. Eu concordo, Guto, e sinto muitas vezes que pessoas que têm um conhecimento muito maior, muito grande, eles têm uma certa dificuldade na didática. Então você nota que são coisas diferentes. Didática é alguma coisa, conhecimento é outra. Um exemplo que eu dei durante uma palestra, Guto, que eu achei que, puxa, foi bom. Imagina que você tem um carro que acabou o combustível, você vai no posto e volta com um galão que o cara te emprestou lá para pôr o combustível. Só que, vamos supor que o carro está inclinado e não dá para virar, o negócio está... Então, você quer transportar um conteúdo que está num recipiente para o outro. Você precisa de um funil. Esse funil que é a didática. É uma maneira de você transportar o conhecimento. Então, se tem muito tanque cheio no outro e não tem didática, você não consegue passar nada. Vocês todos devem concordar, na época da faculdade, nós gostávamos da matéria... outra no colegial, da matéria que o professor era melhor. Teve momentos que eu falava, cara, eu gosto de matemática, cara, eu adoro. De repente, fala, não, eu acho que eu gosto de história. Era o professor, cara. Ele falava de um jeito que você sente tocado. Eu acho, Wilson, cara, vocês vão falando, as coisas vão surgindo. Eu acho que foi aquele dia, Wilson, e não tô boicotando com você não, viu, Paulinho? Você sabe que você mora aqui, queridão, ó. Já você vai. Quando a gente estava num centro espírita, eu acho que foi nesse encontro quando eu conheci vocês com o Paulo Fernandes. Perguntaram, através de papelzinhos, por que eu achava que os centros espíritas estavam tão vazios. Eu falei, olha bem, pessoal, nem todos os centros espíritas estão vazios, mas eu acho, porque as palestras são chatas, são monótonas. E não digo isso, tá falando dos palestras, não. Se eu falo que os centros espíritas, todos os centros espíritas que passam por ali estão na mesma, eu incluindo. Eu acho que as palestras têm que ser mais agradáveis, mais interessantes, mais didáticas. Mas
Mas como Jesus fazia, cara, mas tete a tete, simplicidade. Então, eu acho que os centros espíritas não tem que se preocupar com ostentação, com luxo, com nada, mas trazer ensinamento, a verdade. O nosso maior valor é a verdade, cara, é a coerência, é a beleza. Então, aos centros espíritas, procurem dar chance a esses palestrantes que têm facilidade, que atraem jovens e tudo mais. Diga lá, Paulinha, a pergunta mais importante para mim vem agora. Ah, você gostou dela? Não, mas antes de perguntar, eu quero falar duas coisas. A Claro, primeira, o Wilson estava com a gente. No ano passado, em 2019, nós fomos para o céu. sim, Lembra? sim. No congresso. Calma, galera. No céu Calma, não é no calma, plano explica. espiritual, não. Que é o Congresso Espírita de Uberlândia. E foi uma galera aqui de Araraquara. E o Tato, a gente já tem um relacionamento e tal. E ele veio também. Veio de Bauru para cá, para Araraquara. E daqui saímos todos juntos e fomos para Foi. Uberlândia, né? E eu me lembro que após as palestras, à noite a gente ia para o shopping. E, cara, e andando, sempre tinha alguém que abordava esse cara, falava, o Tato, e tirava. Você lembra, amigo, dessa? Lembro, Paulinho. Puta, que dia gostoso, querido. O cara é Muito. estrela, né, Paulinho? O cara é estrela. O cara tava parado toda hora para pedir autógrafo. A gente fez até um vídeo É falando do verdade, Tato. nós brincamos com isso na praça de alimentação, Wilsinho. Foi muito É, gostoso, cara. Foi muito mas olha só, bom. pessoal, vamos explicar isso aí. É porque no shopping tava tendo um congresso espírita, tá? Não é porque eu vou andar aqui num shopping qualquer que nem vai chegando e fazendo isso. Mas é porque é muito gostoso. E talvez, pessoal, cheguem em mim, não é porque eu seja mais conhecido, e não sou mesmo, é porque talvez eu permita, através de um jeito de brincalhão de falar, de a pessoa criar coragem e vir pedir. Porque eu via muitas vezes alguns outros palestrantes, muito mais tempo, muito mais nome, que a pessoa fica meio encabulada de chegar, de ser tratada mal, ou não tratada, mas ser rejeitada uma foto. Então, pode ser que o Paulinho tenha comentado sobre esse fator. E foi muito gostoso, pessoal. E eu lembro, eu Muito fico bom. pensando, não teve um momento de contrariedade, cara. Em nenhum momento ninguém me chateou. Não teve um amigo que ficou... Cara, que amizade gostosa que a gente tem, cara. Que sinceridade. Foi muito gostoso. E outra coisa que eu queria lembrar antes da pergunta, Tato, Sim, é querido. que numa das palestras que o Caritas oferece, que agora, claro, está suspenso, né? Eu tive a oportunidade de conversar com uma senhora e ela havia perdido a filha, já havia alguns anos. E ela me disse que o que tinha ajudado bastante ela era justamente assistir às suas palestras pelo Face. Ah, e eu já cresci, né, Tato? Eu falei, pô, o cara é meu Claro. amigo, né? Eu falei, o cara é meu amigo. Você tem que falar que eu sou E o melhor amigo. Eu é é meu melhor amigo. verdade. Aí foi até que a gente marcou, nós marcamos de você ir lá na nossa casa, fazer uma palestra, mas não deu tempo por conta da pandemia, né? É verdade. Seria no dia do seu Mas, aniversário, né, Paulinho? Não seria? exatamente, é isso aí mesmo, é isso aí mesmo. Mas, ô Delícia. Tata, a pergunta é a seguinte: bom, quando acabar esse momento da pandemia, nós vamos marcar, você vai lá, porque ela faz questão de te conhecer, cara. Tá gravado, Paulinho, tá gravado. Tá Assumo o compromisso com gravada. você. Isso aí. Ô, Tato, mas eu queria saber uma coisa de você. No ano passado, Sim, nós soubemos que você foi lá no Congresso Nacional, no Dia Nacional do Espiritismo. é Cara, verdade. conta essa experiência para você. Como é que Bacana, foi para Paulinho. você? Foi muito legal e eu vou ser bem sincero em tudo que aconteceu. Eu estava, normalmente no meu dia a dia, quando recebi um e-mail, já com aquele timbre, Congresso Nacional, não sei o quê, a gente fica meio estranhando, né? Poxa, será que é verdade uma coisa dessa? Me convidando para participar do Salão Ulisses Guimarães, com direito à fala, com direito a o que eu quisesse ali. Falei, cara, o Wilson é fogo, meu. Esses caras conseguem falsificar timbre do negócio, tá me pegando uma peça. Eu vou, eu vou me encher de empolgação aqui. E aí, mas tudo bem. O Rodrigo Agostinho, que foi prefeito de Bauru durante muito tempo, 2 mandatos, e agora ele é deputado federal. Ele é de Bauru, eu tenho muita amizade com ele. Desde muito pequeno nós somos amigos. Eu falei, bom, não custa nada eu perguntar pro Rodrigo. Falei, Rodrigo,
e o Rubito também, que é assessor dele. Eu recebi uma coisa assim, cara, você confirma para mim? Ou se tá escrito lá, Wilson Demore, no final, não, tô brincando, assim, calma, não vou mais fazer. Aí eu perguntei, e eles falaram, peraí, eu já te ligo. E me retornaram, dizendo, não, cara, é verdade sim, teu nome tá aqui. O deputado Rafael Mota, que é espírita, ele é lá de Natal, conheceu-me através dos pais dele, que estavam assistindo uma palestra minha presencial lá. Também a cunhada dele, puxa, eu não queria me confundir o nome, se eu não me engano é Natália. Ela falou, ai, pode, convida ele, chama o Tato, você vai gostar. E eu recebi aquele convite, eu falei, nossa, cara, é verdade, né? É para falar no Congresso Nacional. E era no dia 30 de abril, foi 30 de abril de 2019. Então, Paulinho, eu falei, cara, eu vou me entrar em contato. Retornei o e-mail, perguntando como seria, se eu teria onde me hospedar, se eu teria onde ficar. E, cara, aí uma coisa que a gente vai aprender. Esses eventos, assim, não tem nenhum patrocínio, cara. O Congresso não dá um centavo, não ajuda, não pagaram a minha viagem, não pagaram nada. Alguns até falam assim, ai, fala que pagou, seu bobo, fala que pagaram tudo. Não pagaram um centavo, não tem nenhum problema, eu acho até que é justo não se gastar dinheiro assim. Senão o dia do índio, por exemplo, vai levar 20 índios, bancar para todo mundo, não tem nenhum problema por ser índio, mas qualquer dia nós que nos viramos se quisesse participar. E eu fui. E aí foi eu e a Aninha, nós marcamos o dia de viagem de avião, vai ver que jeito. O que dava mais em conta, o que dava para fazer, foi ir de ônibus. E nós viajamos 14 horas de ida, cara. Nós saímos aqui de um horário, eu cheguei lá faltando 2 horas para o evento, era o horário. O Isaac, um amigo de Brasília, a quem eu mando um abraço, o grande Isaac, que eu havia conhecido anteriormente, por ter estado lá, tudo pela doutrina. Ele me colocou na casa dele, foi gentil, tomamos um banho ali rápido. Não foi nessa hora. Não deu tempo. Eu tive que ir para o Congresso, eu troquei de roupa lá no gabinete do Rodrigo Agostinho e eu fui para o Congresso. E foi maravilhoso, pessoal, porque foi um momento onde que você percebe que houve uma irmandade ali. Tinha na própria mesa que compunha pessoas de esquerda, de extrema esquerda, outros de extrema direita. Estava naquele auge ali, Bolsonaro não tinha sido eleito. Aquela briga de irmãos, cara, defendendo ideais assim que eram muito menores do que a condição de ser filho de Deus. E eu pude falar, e todos gostaram bastante, foi bacana, eu pude dizer uma poesia da Maria Dolores, que gosto muito. E fiz uma comparação, foi bonito, Paulinho, porque tem uma frase lá de Juscelino Kubitschek gravada na pedra. Lá, aqui desse Planalto Central, que será futuro das realizações, das grandes decisões humanas do país. Eu falei, tem uma frase que também está escrita na pedra, que é nascer, viver, morrer, renascer ainda e progredir sempre. E por mais que estejam grafadas na pedra, pessoal, elas acabarão um dia. Então, tudo que vocês têm aqui, essa opulência, esse poder, acabará. Faça bom uso dele. Eu pedi assim, aproveite a oportunidade que você tem para ajudar alguém, nem com o teu recurso, mas dirija direitinho a situação. E eu falei, puxa, foi bacana. Lá que o senador pediu para eu contar essa história da Elda, que a gente estava ali fora comentando, e nesse mesmo dia, se eu não me engano, ou um dia ou dois depois, o Haroldo também estava, só que o Haroldo foi no Senado, não deu para eu encontrá-lo. Eu queria muito bater papo com ele, a gente estava ali já, né? Mas não dei. Foi muito bacana. Dá para ver toda a opulência que o nosso país tem, todo o dinheiro que se arrecada e coloca ali, em troca da gente pelo menos ter 10 minutos para falar alguma coisa. Então foi muito importante. Está no YouTube, quem quiser assistir essa participação. Tem o tempo todo, de todos lá, e tem só a minha parte, que eu segmentei para ficar mais curto. E foi bacana. E alguns me tiram sarro, Paulinho, quando aquela campainhazinha se tocava só, que tava acabando meu tempo, assim. Eu tava falando lá, porque você tem 5 minutos, aí em um minuto ela vai tocando. Mas o Rafael Mota falou, Tato, pode falar quando você quiser, não tem problema. Eu falei, não vou falar. E acabou dando, acho que uns 15 minutos que eu falei. Então, eu ouvi umas buzininhas lá. Mas ele dava sinal para mim que tava tudo bem. Quanto custa essa campainha? A gente precisa comprar uma para nós aqui para quando você vir para cá. Vocês podem fazer aquelas plaquinhas assim, ó, 10 minutos.
Ô, Tato, você dá brecha para ele falar, cara? Não pode. Não, tá tudo bem, tá tudo jóia. Não, mas Tá, eu deixa eu. sei. Eu tô melhorando, viu, Guto? Só um detalhe, eu tô melhorando na minha disciplina com o tempo. Acho que a pandemia tem me ajudado nesse sentido também. Aproveitando o gancho que você falou do Congresso, né, que, nossa, é uma realização, eu queria que você falasse assim, aonde o fato de você ter se tornado um palestrante espírita, até onde isso já te levou em distância, quantos lugares você já conheceu, e eu queria que você também acrescentasse um dia assim que você julga que especial, de repente em quantidade de pessoas que você falou, não sei o tamanho dos Legal. eventos, né? Ou a sensação de estar em um lugar e de repente ter visto que tudo valeu a pena e que você está no caminho certo. É o seguinte, pessoal. O lugar mais longe geográfico que eu fui para a Ásia, foi para Singapura, através de uma amiga da Cris Beira. Eu estava fazendo uma palestra e olha só, cara, sua pergunta tem tanto sentido, Guto. Ela dá para eu responder, mesmo que você não tivesse perguntado qual é o dia que foi mais marcante. É difícil, hein, pessoal, dizer o dia que foi mais marcante, mas uma oportunidade que eu tive, que aí desemboca também na história de ir para Singapura, foi o seguinte: eu estava para fazer uma palestra em Mogi das Cruzes, lá num centro espírita da Mércia, né, que a Mércia coordena. E estava tudo bem marcado, quando a Mércia me liga, fala, Tato, tudo bem? Oi. Ela falou assim, eu queria conversar com uma coisinha com você, é uma coisa meio... eu não sei se... Eu falei, ixi, cara, aconteceu alguma coisa, né? Ela falou, você poderia falar, no dia que você for falar, um pouquinho menos? Aí eu falei, olha o Wilsinho, cara, já tá telefonando para as pessoas, me boicotando na cara dura. Mas eu falei, bom, ele me paga. Aí eu falei, dá, Mércia, mas o que aconteceu? Por quê, né? E daqui Mogi das Cruzes vou dar 4h30, mais ou menos. Daí ela falou assim, é porque eu queria que um outro palestrante falasse junto com você. Eu falei, tudo bem, não tem importância. Quem é? Ela falou, é o Raul Teixeira. Eu falei, cara, você tá brincando comigo? Raul Teixeira? Raul Teixeira, nosso Raul, cara, fera, companheiro do Divaldo, que escreveu. É, o Raul Teixeira. Eu falei, Mércia, cara, eu não vou fazer palestra mais. Eu vou só ficar ouvindo o cara. E aí ela falou, não, nós fazemos questão. Bem, foi lá. O Raul estava na palestra. Ele estava já um pouco debilitado pelo acidente vascular que teve. E eu fiz a palestra. Cara, quando acabou a palestra, cara, foi tão forte. O Raul levantou, a pessoa estava aplaudindo e começou a vir na minha direção, cara. E começou a vir, cara, foi uma sensação muito bacana, porque vocês sabem, vocês também adoram essas pessoas, adoram no sentido bonito de adorar alguém. O Raul, o Divaldo, essas referências. Vocês fizeram um lindo trabalho agora na terça-feira com o Divaldo. O Wilsinho tá até todo mais importante do que todos nós aqui. Cada uma ideia com o Divaldo. Mas a gente sente uma alegria. Pelo menos assim, cara, eu tô perto, eu acredito, de um espírito bom, cara, um espírito elevado, assim, não é simplesmente qualquer coisa. E aí, nós fomos jantar, e eu conto, isso também tá na palestra. O Raul Teixeira foi pegar o alimento, eu fui atrás e comecei a ficar ali do lado. Eu só queria ver onde ele ia se sentar. E aí teve um momento que eu falei na palestra isso. O Raul falou assim, ele estava conversando, e ele não sabia que estava brincando daquela brincadeira, sabe, de quando para a música 60? Tava brincando eu e o Raul, ele não sabia, tava só eu, mas não era bem a brincadeira assim. Era assim, onde ele sentasse, eu sentava do lado, cara, só para conversar com ele um tempão. E assim foi feito na casa da Mércia, eu conversei um bom tempo. Aí, olha só, Guta, a sua pergunta. Tava-se a Mércia querendo que o Raul fizesse uma palestra, ele somente, ou falasse um pouco. E ele estava debilitado, ele estava evitando fazer palestra. E eu estava ali quieto também, não sei o quê. Aí, na hora que terminou o jantar, Raul, vamos marcar já, não sei o quê. Aí o Raul falou, eu vou numa condição. Falei, o quê? Se o Tato vier. Cara, isso não tem nada de especial. Foi uma bondade dele, foi um carinho que ele teve comigo, talvez por ver quanto eu estava apaixonado de estar ali conversando com ele. Você vem? Ele me perguntou. Falei, cara, não é possível que a doutrina vai me endividar desse jeito. Eu estou tentando pagar um débito, pessoal, e vocês vão me dar mais ainda amor, carinho.
Eu falei, claro, Raul, mas é claro que eu venho, cara, só para ficar perto de você mais um pouco. E assim foi feito pela segunda vez. Fiz pela outra vez uma palestra, que tá no YouTube, tudo bem. E aí eu conheci a Cris Beira. Nessa segunda vez, eu conheci a Cris Beira, Cristiane Beira, uma palestrante maravilhosa, e conheci também o Alessandro, que é um rapaz que compilou... Aí eu comprei em Araraquara, quando tava Um Tesouro Inestimável, são 3 volumes da Revista Espírita, que ele selecionou os melhores artigos. E fizemos essa palestra juntos. E voltamos lá, e fomos para casa da Mércia outra vez, e foi uma delícia. E aí, nesse dia, eu conheci a Cris, e ela me indicou, porque tem uma amiga, que é a Vanusa, que é uma outra amiga, que fundou o Centro Espírita lá em Singapura, na Ásia, junto com o Divaldo. E a Cris Beira estava coletando alguns nomes, essas pessoas estavam precisando de algum nome para ir lá, um palestrante ao ano vai para lá. E a Cris Beira me indicou. E eu ouvi dizer, pessoal, eu não posso falar nada, que passa-se por um critério, eles lá, a própria Fernanda, que que coordena o centro, a Vanusa, o Divaldo, e aí falaram, leva esse menino aqui. Eu falei, meu, maravilha, tô melhor que o Sim na fita, cara. O Sim bateu um papo, ele fez uma entrevista, mas ele não... tô brincando, Sim, vai, não vai ficar magoado. Aí eu falei, cara, agradeci... O Wilson não foi escolhido, né? Ele apareceu lá, você foi escolhido. Não, mas que nada. A gente fica tão honrado. Aí eu falei, cara, que coisa legal. E aí sim, o que aconteceu? Deu ir para Singapura, que é basicamente o lado oposto do nosso hemisfério, são 11 horas de fuso horário. A gente passa por um jet lag lá medonho, vai dando assim 3 horas da manhã, você acorda com uma energia, cara. Você fala, nossa, hoje o dia vai ser longo, porque eu vou arregaçar. Mas quando chega 5 da tarde, 4 da tarde, cara, você tá que não aguenta. E não é assim uma noite que você dormiu, você equilibrou. Não, não. O teu organismo de 42 anos, 43 anos dormindo, ele já viciou, né? E aí lá, também depois de Singapura, já comunicaram se eles comunicam com o centro de Dubai. Eu fiz em Dubai também. Daria para ter estendido para a China, para alguns outros lugares assim, mas começou a ficar muito tempo, porque o evento em Singapura tomou um tempo grande, tomou perto de 7 dias, uma semana inteira. E olha só, pessoal, eles não estavam para brincadeira, era uma palestra de 1h30 de manhã e uma palestra de 1h30 à tardezinha, à noite. E foram 5 dias assim, foram 10 palestras, portanto, perto disso, com 1h30 cada um. Porque eu falei, meu, o tiro do Wilson saiu pela culatra, porque agora me deram 1h30. Assim, tô brincando, você é meu parça, velho. E aí eu falei, que delícia falar 1h30. E estão todas no YouTube, pessoal. E é muito bom. Mas eu não posso deixar, Guto, de fora um comentário que foi muito bacana, quando o Divaldo esteve aqui em Bauru. Depois, eu tenho as fotos, eu mando para vocês, os vídeos com ele aqui. E a gente... você mostrou esse vídeo para nós. Eu mostrei. Mostrou. Você viu, né? Mas tem uns outros mais tranquilos. Aí a gente tava ali, a Nelly, que é a presidente da USA aqui de Bauru, muito amiga do Divaldo. Quando nós fomos para Portugal, um amigo, o Cido, levou uma carta da Nelly pro Divaldo. E foi uma oportunidade maravilhosa de chegar perto, de bater um papo ali com alguém que estava ali, que podia conversar com ele de algum modo, né? Chegar perto. Porque lá estava no Congresso em Portugal, o qual eu participei, estava bufando de gente. E daí, quando ela me convidou, eu falei, claro, ele falou, você pode ficar acompanhando o Divaldo? Eu falei, cara, não é possível, os caras estão de bem comigo. Arms raised in a V, cara. Braços abertos em V aqui, ó. Aí eu falei assim, claro, Nelly. Quando terminou a palestra, moçada, eu acho que isso tem filmado, eu não tenho esse vídeo do YouTube. O Divaldo saiu, aí ele já veio até mim, aí ele pegou na minha mão assim, sabe? Quando ele dá a mão por cima e eu apoio a mão por baixo, e nós fomos caminhando, cara, até o carro do seu João Previdelo, e ele falou, muito obrigado, filho, você tem idade para ser meu neto, eu te considero como um neto. Cara, ele falou isso, tanto depois eu confirmei isso lá na casa do João Previdelo, porque fui jantar com eles, e aí que foi esse vídeo que eu fiz, que o Paulinho comentou. E aí, cara, deixa eu contar um detalhe que foi verdadeiro lá, que mexe com a gente. O Divaldo não tem relógio, pelo menos no pulso não. Não tinha nenhum relógio na parede. Nós estávamos conversando e ele disse assim, já era perto da meia-noite,
Ele falou, eu preciso me retirar, né? Vocês me dê licença. Ele ficou meio frustrado ali, mas já estava há umas 2 horas batendo papo, jantando. Claro. Aí o filho da Nelly pediu uma foto, eu pedi mais uma foto, já tinha um monte, mas pedi mais uma. Aí ainda falou, Edivaldo, fica mais um pouquinho. Ele falou, não, porque eu tenho uma reunião agora. Falei, uma reunião, cara? Falou, agora à meia-noite. Cara, ele não tinha visto no relógio. Eu tinha prestado atenção, porque depois que ele falou meia-noite, eu comecei a olhar onde que ele pode... Ele não estava com o celular, ninguém estava perto. Cara, eu olhei no relógio, eram 2 minutos para meia-noite. 2 minutes to midnight, aquela música do Iron Maiden. Eu falei, cara, quem que vai fazer reunião com você, cara? Quem é a Joana de Anjos? Deixa eu participar, meu. Eu não tive coragem de pedir, cara. Mas acho que ele não deixaria também. Mas eu falei, olha que coisa legal. Olha que coisa bonita, cara. Eu tava ali perto e foi uma honra enorme participar de tudo isso. Então, Guto, eu não tenho em si um dia mais importante. Eu tenho o dia que o meu coração vaidoso tornou os mais importantes, porque eu fiquei maravilhado de encontrar esses caras, o Raul, o Divaldo, o Haroldo também, essa turma toda, mas Raul e Divaldo, por serem mais antigos, âncoras mesmo da doutrina, eu fiquei lisonjeado. Mas tive outras oportunidades lindas. Por exemplo, quando o Alberto Almeida veio fazer uma palestra aqui em Bauru, e a Nelly, do mesmo modo, pediu para eu dirigir para o Alberto Almeida, ficar andando para lá e para cá com ele. Eu fiz isso. Aí sentou na minha frente o Richard Simonetti. Eu tenho esse vídeo, pessoal. Posso mostrar para vocês. A conversa deles, cara. Richard Simonetti, Alberto Almeida, e estavam uns outros da diretoria da FEB de São Paulo. E eu fiquei ali, cara, filmando os meninos um pouco, conversando. E é gostoso porque são espíritos bondosos, não me decepcionaram. Eu ficaria triste se eu fosse pegar um autógrafo com um ídolo meu, como Paul McCartney, por exemplo, e ele me tratasse mal. Não gosto de brasileiro, sei lá, sai daqui. Nossa, ia ferir muito. E isso nunca aconteceu. Pelo contrário, eles foram tão amorosos, tão gentis, cara. E eu fiquei maravilhado com isso. Eu imagino a sensação, deve ser muito legal. A gente já está aí, bate-papo bom é assim, acaba rápido, né? O tempo voa. Vamos conversar por horas, vai. Não é importante. Seria ótimo, né? Seria ótimo. Mas a gente pode marcar uma segunda vez. Vamos. Né? A gente vai pegar a agenda, né, Wilson? Pegar a agenda, né? Vamos ver certinho. Mas eu vou abrir para o Wilson, para o Paulinho, para fazer as considerações finais. Se quiser acrescentar alguma pergunta também, aí fica a critério de vocês. Depois o Tato também, considerações finais, para a gente poder encerrar. Tá bom? Legal. Fica à vontade, Wilson. Na realidade, eu vou agradecer o Tato por ter aceitado o convite, de ter feito essa entrevista com a gente. O cara como ele mesmo disse, ele é um parceirão nosso de doutrina. Eu tenho um carinho muito grande por ele. Tem mais uma pergunta para te fazer, Tato. Vamos lá, querido. Vou responder mais rápido, prometo, cara. Não, por favor, seja sintético. Mas eu preciso que você seja muito sincero. Olha a campainha. O cabelo, Tato. Corta esse cabelo. Quando é que você vai cortar esse cabelo, cara? Deixa eu mostrar. Olha como a franja tá comprida, cara. Olha, tá chegando, moçada. Olha. A pandemia, cara. Eu tô evitando ao máximo de ir nos lugares. Mas eu vou seguir o conselho, eu vou cortar. Se alguém souber cortar cabelo aí, eu acho que eu tenho uma marcada ali com o Zé Martiniano, eu já aproveito e já corto. Abraço, velho. Obrigado, querido. Abraço pra você também. Cara, eu só queria agradecer. Eu só espero que esse momento dessa pandemia acabe logo para a gente poder se abraçar. É verdade. Porque faz muita falta esse contato físico. É muito legal a gente estar aqui, né, fazendo esse bate-papo e tal, mas nada como a gente estar frente a frente, né, receber a energia, dar aquele abraço gostoso, cara. Tato, meu querido amigo, valeu, brigadão mesmo. Prazer estar com você. E quando acabar esse momento, nós já vamos para Pederneiras. Para onde vai? Vamos, amigo? Você está perguntando para mim ou não? Não, Wilson. Sim. Na hora de terminar a pandemia, nós vamos para Pederneiras lá com o Alexandre, nós vamos para Pongaí com o Tavinho, e nós vamos fazer uma Bauru. E na Bauru, maluco. Tem um estúdio lá, nós vamos tocar. Vamos fazer um som lá, tá? Claro, tá convidado, pessoal. Vou levar meu sogro lá para gravar uma música contigo, hein?
Pode trazer, tá gravado, sim, pode mandar. Tato, então nós vamos fazer essa peregrinação aí, né? Vamos passando e vamos acabar em Bauru, vamos acabar aí em Bauru na tua casa aí, cara. Mas Perfeito. valeu de coração, meu irmão. Beijo no seu coração. Querido, retribuo o máximo que eu puder para você, a maior sinceridade para vocês, com grande carinho. E olha só, Guto, o Wilson, o Paulinho, venham e hospedem-se aqui em casa. Tem espaço para todo mundo, a gente vai ficar junto aqui, vamos participar disso tudo. Venham mesmo, veja que a pandemia pelo menos serve para a gente entender isso. Como faz falta um abraço, como o Paulinho bem comentou, como é gostoso abraçar, cara. E eu não digo, Paulinho, da boca para fora, vocês me conhecem. Eu abraço e beijo as pessoas como meu irmão, cara. Eu sinto a alegria de fazer esse gesto. Você não faria à toa. Mas, Guto, você quer comentar algo, amado? Pode se despedir, Tato. Depois eu vou só encerrar. Tá Perfeito. Tranquilo, fica à vontade. Tava me incluindo aqui, porque eu também vou, tá? Ah, sim. Eu entendi bem o seu gesto, então. Então, pessoal, eu termino agradecendo demais a vocês, a esses 3 amigos que tiveram essa boa ideia, que eu comentei com algumas pessoas que faria isso, e eles se entusiasmaram. Puxa, que legal! Quero ver como é que foi, porque tem a oportunidade de contar coisas assim que são importantes pra gente, como a vida de outros palestrantes, como foi, comparar com a nossa vida, que é uma mudança. Então eu termino dizendo algo para vocês. As pessoas que vão passar na nossa vida, pessoal, elas vão te transformar de algum modo. Pro bem ou pro mal, elas vão tocar em você, mesmo que não seja literalmente, mesmo que seja pela internet, mas elas vão tocar e é uma semente que vai começar a germinar e não tenha medo dela, não. Porque toda vez que você tentar bloquear a verdade, tentar bloquear a amizade, você está bloqueando a própria criação de Deus. Confie que nós podemos aprender uns com os outros e entregue-se a algo que você acredita de coração, sem interesse. E a nossa doutrina espírita é isso. A conversa de hoje, pessoal, fugiu da doutrina espírita como que tema será, mas está totalmente enraizada no que ela diz para sermos amigos, sermos irmãos, compartilharem histórias, brincadeiras na irmandade. Para que quando voltarmos ao mundo espiritual, nossa verdadeira casa, vejamos que aí realmente éramos todos da mesma família. Da família Demore, da família do Paulinho, da família do Guto, da família Save. Família Tato Save, que dizem, são todos muito bem-vindos, porque eu acredito assim, é só um rótulo da terra para identificar uma página que está no YouTube e no Facebook. Mas o rótulo verdadeiro, imortal, indestrutível, é irmão de Jesus, família de Deus, todos irmãos. Então, eu finalizo agradecendo demais a vocês, parabéns pelo estudo do Paulo Estevam, estou acompanhando, voltarei mais 2 vezes e estamos juntos sempre. Contem comigo, minha casa é de vocês, podem contar com isso. Gente, bom, eu quero agradecer por você estar aqui, né, participando com a gente, agradecer o Wilson, o Paulinho, por todo esse trabalho, mas em especial agradecer você por tantas vidas que você já deve ter mudado, porque você contou uma história, né? Imagina quantas outras histórias aí aconteceram de mudanças pequenas, médias ou grandes, mas vidas que foram tocadas pelo trabalho que você vem fazendo. Então, eu agradeço por isso. E já que você tocou no assunto da família Tato, eu vou deixar um recado aqui, que obviamente é um merchan pra gente. Pessoal aí da página do Tato, que com certeza vai estar assistindo, a gente tem toda segunda-feira o estudo no Grupo Caritas do livro Paulo Estevam, a gente tem todos os domingos as lives lá no Facebook e no YouTube do Centro Espírita Redenção. Vocês estão convidados para conhecer a gente lá e começar a seguir, para compartilhar também o nosso trabalho para chegar em muitos corações. Então eu agradeço todo mundo que assistiu, que está aqui com a gente e a gente se vê aí na próxima, certo? Obrigado, querido. Obrigado. Fica com Deus todos. Valeu.